boa noite a todos. Eu sou a doutora Fernanda, endocrinologista. Eu vim aqui hoje para conversar com vocês a respeito dos 5 passos para o emagrecimento saudável. Por quê? Emagrecer sempre foi a grande meta de tratamento de todo endocrinologista e da população em geral. Ainda mais agora, nesse período de quarentena, que a gente teve casos muito maiores em relação a ganho de peso e mudança de estilo de vida, mas para ruim, né? Muito mais sedentarismo, muito mais uma alimentação não balanceada e emotiva e relacionada a uma compulsão alimentar. Eu vim aqui para tentar elucidar e conversar com vocês e passar alguns padrões de tratamento que efetivamente dão certo, porque emagrecer não é só um meio, é um fim. Você precisa trabalhar conscientemente, de forma ativa e de forma gradual para obter o resultado. Então vamos lá, boa noite a todas as queridas, todos que têm assistido, vamos tentar passar umas informações. E no final, quem acompanhar com a gente, tiver interesse, a gente vai presentear vocês com um e-book, tá bom? Então vamos lá, olha aqui, 5 passos são importantes. Primeiro, potencializar e se conscientizar a respeito de uma dieta. Segundo, praticar atividades físicas. Terceiro, começar a otimizar os resultados, melhorando cada um desses passos, obter os objetivos e as metas a serem alcançadas junto com o seu médico e, por último, a manutenção do resultado. Então, vamos lá. Em relação à dieta, a gente tenta fazer dietas milagrosas, modismos, fazer restrições imensas em relação a calorias, em relação a calorias, em relação à quantidade de alimentação, e normalmente o que acaba acontecendo é que essas dietas elas dão resultado a muito curto prazo, o paciente não se otimiza e não torna ela rotineira para conseguir o resultado que ele quer, e no final das contas abandona o tratamento e ocorre o reganho de peso. Então vamos lá, primeiro a gente vai eliminar alimentos tóxicos, que são aqueles que só trazem calorias e não efetivamente trazem nutrientes alguns. Eles são os mais fáceis porque são aqueles alimentos prontos, os alimentos ultraprocessados, os ultra refinados, os refrigerantes e as gorduras excessivas. Depois, vamos pensar conscientemente em relação ao prato. Para a gente emagrecer, a gente tem que efetivamente fazer um balanço calórico negativo. A gente tem que ingerir menos caloria e gastar mais caloria. Se você vai ingerir menos caloria, você tem que ter ciência de qual é o alimento que é mais calórico, que praticamente é a gordura e depois os carboidratos livres ou doces. Então esses têm que ser ingeridos com bastante parcimônia e, se possível, eliminados ou trocados pelos carboidratos mais integrais ou que tem uma absorção mais lenta, fazendo menos pico de glicemia e menos pico de insulina. Segunda coisa, a gente tem que comer consciente. O preparo do alimento também é muito importante. Você preparar um alimento in natura, comprá-lo e lavá-lo e depois refogar com cebola, alho, azeite, usar bastante ervas secas, usar bastante substâncias que promovam o sabor, mas sem acrescentar calorias, sem molhos, sem processados prontos, tipo caldos prontos, sem gorduras excessivas, torna aquele alimento preparado muito menos calórico e permanece sais minerais e vitaminas que são essenciais para fornecimento orgânico das necessidades diárias. Fora isso, comer consciente, mastigar, ter horário para se alimentar com prazer, fracionar a dieta, torna o ato mais satisfatório e muito mais emotivamente resolutivo. Quer dizer, você fica saciada quando você se levanta à mesa, você não permanece com aquela necessidade de continuar comendo. E ao mesmo tempo a troca é importante. Eu vou responder as questões a seguir, se pode haver elaborar na soja e seus derivados em relação a conterem estrogênio. Isso é uma questão mais moderna que a gente pode abordar a seguir, que é dos alimentos, né, que tem um componente de concentração de estrogênio ou outros hormônios no preparo ou na produção agrícola, e com isso acabam induzindo os chamados disruptores endócrinos. São substâncias que acabam atrapalhando função tiroidiana, função ovariana, inclusive em criança, puberdade
precoce e tudo mais. Então, se você comer os alimentos in natura ou orgânicos, com certeza você vai diminuir bastante esses problemas, tanto quanto você ingerir alimentos que venham enlatados, em plástico e outros derivados que parece que também promovem essa disruptura ou essa disfunção endócrina. Fora isso, então a gente já pensou em comer menos, em comer coisas mais saudáveis e comer com prazer ou com atenção. Então, eu sugiro para vocês que vocês entrem em alguns aplicativos que contem calorias, tipo MyFitnessPal e outros à disposição, que você pode jogar lá tudo que você comeu durante o dia e isso vai te dar uma ideia da quantidade de calorias e especialmente te faz pensar naquilo que você está ingerindo a mais e desnecessariamente. Então você vê que uma refeição, um tipo de alimento que é comum, está te fazendo muito mal porque induz a ingesta de muita caloria. Então esse é um grande senão. O que você então tem que fazer? Como você tem que fazer um balanço negativo, ingerir menos do que você gasta, aí vem a segunda parte que são os exercícios físicos. Então começar com uma rotina de treino regular, mesmo que seja de baixa intensidade, é muito importante, principalmente nos pacientes muito mais obesos, que têm alguma limitação articular, de coluna ou de joelho, ou que necessariamente não tenham condicionamento físico. Então, fazer uma meia hora de caminhada 3 vezes por semana, com alongamento e respeitando gosto pessoal e possibilidade de limitação é muito importante, porque qualquer tipo de atividade que você faça de maneira regular, você vai obter benefício a médio e a longo prazo. Então você vai melhorar condicionamento físico, melhorar a qualidade do sono, vai começar a reduzir nível de colesterol, triglicérides e glicose, e você vai promover o tal do balanço negativo. Você vai aumentar o gasto de caloria e você já está reduzindo a ingesta, e isso vai servir para perder peso a médio prazo. O grande problema dessa questão de ganho e perda peso é o seguinte: você precisa tornar isso permanente, você precisa fazer alguma coisa que lhe dê um certo prazer. Não adianta você ir totalmente contra a vontade e fazer mudanças abruptas todas ao mesmo tempo, porque você acaba abandonando. Então, na hora que você torna isso uma rotina e vê que gradualmente você está melhorando a qualidade e a intensidade do treino e com isso está melhorando a forma física, está perdendo peso, aquilo se torna extremamente motivador para você. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Você, como pessoa, como indivíduo, tem um metabolismo basal, que é o quanto você tem de gasto para poder respirar, o intestino funcionar, o coração bater, o músculo trabalhar. Aquilo, em média, é entre 1.200 e 1.500 calorias, depende da massa muscular, o fato de ser homem ou mulher ou a atividade que você faz no dia a dia. Se você ingere menos que isso, você perde peso. Se você ingere a mais, você necessariamente ganha. Se você consegue exercício e balancear com a dieta, aí você consegue perder e aos poucos chegar no objetivo que você tem. E aí vamos lá, que é o terceiro passo. Quais são as metas e quais são os objetivos a serem alcançados? Hoje não é mais simplesmente o peso fixo, você calcular o índice de massa corporal, que é o índice calculado a respeito do quilo do peso da pessoa sobre a altura dela ao quadrado, e até 25 seria saudável, e acima disso progressivamente obesidade, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Hoje é mais importante do que isso. Fora o peso absoluto, o que você precisa é obter um peso saudável, aquele peso que volte a te fornecer uma normalização de todo o perfil metabólico. Então tua glicose fica normal, teu colesterol e triglicérides fica normal, teu perfil de pressão arterial fica mais controlado. Então, nesse sentido, 10% do peso inicial já faz uma grande diferença. Você perde gordura visceral, você perde massa gorda, que está relacionada com doença cardiovascular. Então, seria interessantíssimo você perder esse peso, e daí vem a fase conseguinte, que é uma fase, infelizmente, de estagnação. O teu corpo ele acaba diminuindo um pouco a taxa metabólica basal assim que ele chega num peso de 10 a 15% do peso inicial, ou seja, a massa gorda, ela diminui a quantidade de células em termos de volume, mas ela não reduz o número, e o teu metabolismo basal é readaptado, é como se você tendesse a voltar para a tua situação anterior, ele poupa energia, e aí você tem que otimizar tudo que você está fazendo. Então a dieta tem que ser reelaborada,
tirar praticamente o que engorda mais, que é a gordura e o carboidrato, principalmente à noite, então ser mais restrito nisso e aumentar a ingesta de verduras e proteínas. Você tem que aumentar o treino ou aumentar o número de rotinas de cada tipo de exercício, ou aumentar o treino em si, o tempo de treino com mais intensidade, diminuir os intervalos e fazer uma mudança de treino gradual. É interessante também, isso é uma coisa importante para falar, que o tipo de treino ideal é que com o ganho do condicionamento é você alternar, você alonga, faz musculação com treino de carga e um treino com peso para treinar cada grupo muscular e a seguir você faz o treino aeróbico, porque esse tipo de treino, quando você tem uma taxa de massa magra maior, massa muscular, você tem um gasto aeróbico posterior maior. Então é muito interessante isso, porque quem faz só aeróbico perde peso, mas perde massa muscular. Então geralmente acaba depois não conseguindo se manter com tanta facilidade. E à medida que o médico determina com você qual é o teu peso ideal, ele vai levar isso em conta. Qual é o peso para você ser metabolicamente saudável, vai determinar o ideal de porcentagem de massa magra e gorda e a seguir, interessante, faz essa verificação metabólica para saber se existe alguma disfunção, tanto metabólica quanto endocrinológica, que possam estar contribuindo para uma dificuldade maior de perda de peso. O que seria, por exemplo, você conseguir ter uma disfunção tiroidiana, um hipotiroidismo, que tem sido muito comum agora na quarentena por conta da ansiedade, do estresse, você ter uma disfunção de tiroide. O hipo leva a baixa frequência cardíaca, atividade física e de sono, ele leva a uma retenção hídrica com uma diminuição metabólica, uma resistência insulínica, quando você tiver casos na família de pré-diabetes ou de diabetes estabelecido, você tendo uma resistência insulínica, você armazena mais o açúcar ingerido na alimentação e transforma isso em massa gorda, então você tem uma tendência maior a ganhar peso, inclusive a desenvolver essas alterações metabólicas associadas. Que mais? Você poderia ter alguma disfunção do ponto de vista mesmo de comportamento alimentar, isso é uma coisa muito importante. Então, nessa hora, o médico também vai saber se existe a necessidade de um tratamento multidisciplinar, associar um tratamento psiquiátrico ou psicológico, quando existirem transtornos de ansiedade, de compulsão, de bulimia, é aquele paciente que come não por necessidade de fornecer energia para o corpo, simplesmente para ele ter um prazer, ele trata o alimento como uma transferência, né? Ele não está satisfeito com o trabalho, com uma situação, ele acaba comendo a mais e às vezes ele gera inclusive distúrbios gástricos, ele sente empachado, ele vai dormir comendo muito, ele passa mal e ele acaba tendo alterações às vezes até graves de apneia do sono ou de ronquidão muito exagerada que acabam atrapalhando por demais a qualidade de vida. Então a gente trabalha primeiro a dieta com algumas considerações, a parte de exercício físico, aí a gente produz um balanço negativo, a gente otimiza isso e o endócrino com alguns outros médicos associados acaba ajustando tudo isso e checando se existe alguma coisa que está agravando a situação ou induzindo essa situação e depois disso é que o paciente vai poder, chegando num peso que ele considera adequado e o médico também, porque muitas vezes existem metas impossíveis ou metas improváveis, então uma paciente idosa, um paciente idoso ou gestante, fazer dietas abruptas e dietas muito restritivas não tem por que não, às vezes passa-se mal especificamente pelo fato de restringir açúcar, hipoglicemia e tudo. A Maria Grande está colocando um pouquinho mais algumas questões, a Eliette e outras pessoas, perguntando a respeito da atividade física, melhor horário. Isso eu diria para vocês que o melhor é você fazer atividade física regular, melhor do que não fazer. O ideal é logo pela manhã, porque respeita os ritmos circadianos. Você acordou, o cortisol tá maior, a disposição tá maior. Mas tem gente que tem um ritmo mais notívago, mais noturno. Então é melhor ele fazer, mesmo que seja à noite, do que não. Tudo vai depender um pouco, né, dessa tua condição basal, dessa tua rotina. E para terminar, doutora, a Lipomax como funciona? Aí que entra, Su, as outras drogas de mídia, né, que a gente escuta muito. Então, Lipomax ou
ou sucos detox e tal. Eles, teoricamente, têm drogas fitoterápicas que facilitam a perda de peso pelo aumento da trânsito intestinal, da diurese, da queima calórica, porque aí a gente trabalha nisso. Aí que o médico entra. Se ele desconfia e nos exames confirma que existe uma taxa metabólica reduzida, um transtorno, ele trata, ele medica, e aí que existem as várias medicações, os moderadores de apetite, o Xenical, que é o Orlistat, né, que foi a droga lançada com nome comercial, que elimina a gordura pelas fezes. Existem remédios que tratam um transtorno alimentar, ansiolíticos, antibulímicos, anticompulsivos, existem diversas, e hoje existem os injetáveis que têm ajudado muito. Aquelas drogas injetáveis ajudam a reduzir o esvaziamento do estômago e aumentar a taxa metabólica com melhora da função da insulina, realmente reduzindo glicemia, diminuindo circunferência abdominal e tudo mais. Mas cada caso é um caso, não é para todo mundo que funciona e nem para todo mundo que é indicado qualquer tipo de medicação. E aí, você conseguindo acertar dieta e exercício, de novo eu volto, otimizando o tratamento e checando com seu médico se tá tudo ok, aí que vem a gente chegar no resultado que é almejado, que vai ter que ser sempre, é isso que acontece, é isso que eu acho que é a grande lição de hoje, você tentar se entender, tentar fazer o melhor balanço negativo que você conseguir, e aí, para manter o peso, é sempre um tratamento mais ativo e mais vigilante ainda do que perder, porque chegar a perder peso com uma mudança total de exercício, de dieta por algum tempo, muitas vezes você consegue, principalmente quando existe o auxílio de alguma medicação, mas você se manter magra é a questão, ou seja, você tem que trabalhar essa rotina enormemente e perseverantemente, aumentando a intensidade do treino e da dieta para o organismo conseguir entender que ele precisa gastar energia, que ele não é mais um armazenador, ele precisa ter a taxa metabólica basal mais alta, o estômago precisa estar menor e se sentir saciado com menos volume de comida, você precisa trabalhar o teu emocional para saber na hora de comer que aquilo presta, aquilo não presta, porque muitas vezes o nosso prazer é momentâneo em relação a uma massa, um doce, uma carne mais gorda. Tem gente que adora determinado alimento, que come só no Natal, que come só no momento especial, no aniversário, mas isso não é proibido. Eu acho que tudo com bom senso você consegue se organizar para saber se aquilo é muito calórico, você vai comer só naquele momento e pronto. Inclusive, se privar de prazer acaba depois gerando às vezes mecanismos compulsivos, mas você tem que saber se aquilo engorda, você não vai comer todo dia, é simplesmente isso. E aí a manutenção de peso é o mais difícil, porque o que acontece com a maioria dos médicos e dos pacientes que retornam? Grande parte, e eu digo para vocês que chega a ser mais de 2/3 disso, são reganhadores de peso. Por quê? É muito comum você abandonar os hábitos que você criou saudáveis, simplesmente porque aquilo tá na tua dinâmica, às vezes familiar, às vezes de trabalho, né? Então você volta a ter o mesmo comportamento de outrora, de antes, que era ruim, porque você estava em sobrepeso. Então você tem que trabalhar tudo isso de uma maneira, aquilo virar uma rotina. E o que é muito interessante é a gente comparar a fase de manutenção de peso a uma fase de remar contra a maré. Você tem que ter um mecanismo ativo de trabalho, dieta, exercício, rotina, mesmo que aquilo tenda a te fazer voltar para trás. E quanto mais você nada, e quanto mais você vê resultado, e quanto mais você se mantém no peso, aí sim, todo o teu corpo e equilíbrio, não só orgânico, trato gastrointestinal, cerebral, intestino, mas também neurotransmissores cerebrais vão te promover uma disciplina maior. Então, qualquer escape vai surgir, processos físicos, familiares, financeiros, problemas todo mundo tem, mas se você estiver habituado a se tratar e souber o que fazer, você consegue voltar para o eixo com mais facilidade, porque aí é a terceira fase, né, que a gente comentou. Então, manutenção de peso e pior que isso ainda, que é um fenômeno ativo que você tem que trabalhar muito e, teoricamente, o resto da vida. Por quê? Porque essa mudança de rotina e essa estabilização de disciplina alimentar, cada um faz a sua. Só que cada um gerando isso e conseguindo ser melhor do ponto de vista de peso saudável, você vai ter benefícios que são
incalculáveis. Então você vai ganhar autoestima e maior disposição social, então você sai mais, namora mais, você aproveita para ser feliz porque você tem disposição física. Tua qualidade do sono melhora por demais. Tua parte metabólica e hormonal também, ou seja, você previne doenças associadas à obesidade, que agora eu entro, que são muito importantes, porque a obesidade é um fenômeno mundial, brasileiro e mundial. Você tem acometimento agora de faixas etárias cada vez mais jovens, então crianças, adolescentes estão se tornando obesos, e ela está muito relacionada a doenças metabólicas, que são dislipidemia, que é o aumento das gorduras no sangue, hipertensão arterial e diabetes mellitus, ou seja, as três doenças juntas acabam te comprometendo a qualidade de vida, porque são elas que repercutem em doença cardíaca, ou AVC, ou infarto, ou doença vascular. Elas te atrapalham muito o tempo de vida, porque sabe-se que a cada vez que você está mais obeso, você vive menos e com pior qualidade. E aí, se você mudar todo esse fator, então, gerar autoestima, estiver bem, os níveis todos controlados, você vai ser uma pessoa mais feliz, e melhor do que isso, você vai conseguir incutir na rotina próxima, a tua família vai comer melhor porque você prepara melhor o alimento, porque você orienta todos para fazerem um pouco de exercício, você vira menos sedentário, depois você contagia os amigos, depois você contagia a comunidade. É a esperança de todo endócrino e todos os médicos que trabalham hoje com medicina de saúde de vida, de estilo de vida, que é reduzir a taxa de obesos, que é uma pandemia mundial, ou até sobrepeso, aí aumenta muito mais, e que com isso você diminua a chance dele evoluir para uma doença grave, às vezes fatal, simplesmente porque ele está com dificuldade de perder peso. Então a gente tem que trabalhar com obesidade realmente como uma doença a ser tratada, não é tornar esses pacientes fazer bullying ou tratar de maneira jocosa, de maneira alguma. Se eles não conseguem voltar ao peso, é porque existe uma dificuldade, porque todo mundo gostaria de estar no peso mais saudável possível, porém a gente sabe que hoje, com a ajuda ou do médico, endocrinologista, ou de uma equipe multidisciplinar, a gente consegue fazer muita coisa. Então a primeira coisa é, vamos mudar as nossas atitudes, e é isso que eu estou conclamando vocês a fazerem, a vocês começarem a pensar o que eu posso fazer, porque às vezes essas pequenas mudanças, mas de maneira gradual e permanente, vão fazer vocês chegarem ao peso, e depois disso é comemorar a manutenção desse peso saudável, porque realmente isso vai trazer uma saúde física e mental incalculável, tá certo? Boa noite, eu gostaria de agradecer a todos pela visualização e tudo que vocês comentaram aqui. Eu vou responder a todos devagarinho, eu tô dando uma olhada aqui. Fitbit é um ótimo aplicativo, também conheço, é muito bom. E para obesos, ou Su, é aquela história, a gente vai precisar, ela pergunta, você indica algum auxílio como remédio? Aí que tá, muitos existem hoje para auxiliar, principalmente na fase inicial, porque a motivação, né, é uma coisa extremamente importante para a obesidade. Você vendo que perdeu o peso e você melhorando a tua autoestima ao se enxergar, isso faz com que você permaneça nessa luta. Se você vê que não deu certo, muitas vezes você abandona, mas o metabolismo de cada um é diferente, então a gente precisaria confirmar cada um. Oi Lu, minha flor, beijo, obrigada por estar aqui. E a Maria Grande, o ganho de massa muscular pode gerar um platô na perda de peso, isso é correto? É o seguinte, isso é muito interessante. Você ganhar massa muscular fazendo atividade, geralmente a balança não muda, né? A paciente começa a fazer muito exercício e restringir dieta e às vezes não vê perda, mas a composição corporal começa a mudar. Então aí você vê muito mais mudança em relação ao perfil corporal e a quantidade de massa muscular, e gera um platô porque ela consome mais caloria, é mais necessário aumentar a taxa metabólica, então você não vê tanta diferença. Mas logo depois, se você associar uma dieta mais restritiva de carboidrato, aí você consegue perder gordura. Então, geralmente, a orientação é equilibrar os 3 macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, e aumentar o exercício. A hora que você começa a aumentar a massa muscular, depois você faz a restrição principalmente desses 2, que seria carboidrato e gordura.
Tá certo? Combinado? Aí a gente vai respondendo aos pouquinhos por aqui e todo mundo que... Quando devo procurar uma endócrina e quando devo procurar uma nutri? Lu, a endócrino é geral, é para todos os pacientes fazerem esse check-up. Como é que eu vou saber se você tem uma doença subclínica instalada? Como eu vou saber se a tua grande dificuldade para ingerir doce é realmente porque você faz hipoglicemia reativa depois que você come e passa um período de jejum prolongado? Você passa mal efetivamente. Agora, a Nutri é quando a pessoa precisa especificamente, o ideal seria sempre, para ser bem honesta, porque o trabalho em conjunto é o que melhor dá resultado, porque cada um tem uma predisposição para uma certa dieta, um comportamento alimentar, e às vezes a nutricionista consegue equilibrar o que é melhor para ele. Então, por exemplo, eu preciso que você coma 3 porções de carboidrato por dia, mas tem coisas que você não come, não gosta, mas que são importantes. Então, aí a Nutri consegue mais minuciosamente fazer as substituições. Agora, o endocrinologista está sempre aí para começar essa orientação do que fazer caso você não consiga resultado efetivo, né? E é tão difícil emagrecer, é verdade, Su, eu te acompanho, querida, você tá muito linda agora, parabéns, mas assim, continua tentando, tem alguma coisa que falhou, às vezes é até essa coisa que a gente discutiu de comportamento, né? A gente não se sente bem, a gente tenta sempre tratamentos muito assim, a curto prazo e muito assim, milagrosos, e não é isso, o certo mesmo, e com perseverança você não faz. Então você tá se exercitando 3, 4 vezes por semana, você tá comendo direito, retirando o que engorda mais, até pode eventualmente numa TPM um docinho, como as mulheres sempre comentam, ou os homens quando vão com os amigos beber e tal. A gente sabe que isso é do dia a dia, a pessoa tem que ter prazer de vida. Se eu chegar para uma pessoa que ela ama, como a gente brincou, eu também sou italiana, filho de italiano, não pode comer massa, vai ser um drama, mas tem que comer pequenas porções, o molho tem que ser de tomate, é melhor misturar massas mais saudáveis, é a questão de ter bom senso, é só isso, tudo pode desde que seja com bom senso. E a Lu, oi Lu, que saudade, tirar carboidrato ajuda a emagrecer ou não faz bem? Então vamos lá, carboidrato é um macronutriente que é extremamente importante para fornecer energia, mas quem tem resistência tem que comer pouco. Então o que a gente sugere? Que você ingira pelo menos 3 porções, tente moderar bastante à noite, porque é à noite que existe produção de glicose hepática, então se você não come carboidrato isso é bloqueado, a tua insulina consegue bloquear, e trocar por carboidrato mais lento. Então é abóbora, batata doce, arroz integral, quinoa, são carboidratos que fornecem o mesmo grau de energia, mas promovem mais saciedade e ajudam o trânsito intestinal. Então não é para deixar de comer não, porque essa dieta restritiva, low carb, que é 1000 calorias, very low carb, que é 500 calorias, você talvez aguente numa fase inicial, como o jejum intermitente, porque aumenta a queima calórica da gordura. Porém, não são dietas para serem mantidas, então todas elas vão ter que ser quebradas em algum momento, tá certo? Combinado então? Então assim, eu tô super contente aqui de ter vocês comigo. Aí a última aqui, ó, a Irma, quais são os melhores aplicativos de contagem? Então eu indicaria MyFitnessPal, o NutriBem e esse outro Fitbit também eu gosto. É assim, vocês podem entrar, tem alguns que são gratuitos e tem algumas partes dele com acréscimos de orientações quanto a exames e quanto a outras coisas que você acaba tendo que pagar. Mas o básico, só para você jogar a rotina de alimentação do dia a dia, já serve, já é muito útil, que vocês vão ver que vocês vão ter surpresas gratas ou não. Muitas vezes vocês vão ficar incomodados, porque vocês vão falar, nossa, como aquilo era calórico, eu não sabia. Mas vai te fazer mudar o teu comportamento. Tá certo? Então eu agradeço, eu vou mandar depois pelo WhatsApp, pelo Insta mesmo, na minha bio, a gente manda as respostas de quem tá com mais dúvida, depois a gente vai ter aquele presentinho que é encaminhar para quem se inscrever um e-book sobre todas essas orientações, como se fosse uma checklist para vocês seguirem, porque vocês vão ver, às vezes a gente não consegue especificamente chegar num peso ou num corpo maravilhoso, porque todo mundo tem sonho, mas corpo saudável, isso não tenha dúvida, tá certo? Isso com certeza a gente vai trabalhar junto para conseguir, tá bem? Obrigada a todos, um grande abraço, e aí as respostas eu vou dando, mas eu adorei estar com vocês hoje, espero que tenha sido útil, tá bom? Abraço, até mais!